E aí, gente, é isso aqui. A gente vai continuar nossa aula sobre as conferências da Berkshire Hathaway 2006 até 2011. A gente já tá em 2008. Eu falei sobre municipal bonds, né? Títulos municipais anteriormente. Eu já vou para a próxima parte em relação ao Charles Munger. Ele diz que diversificação é para know-nothing investors, né? Deixa eu pôr em outra cor. Então ele fala que diversificação de portfólio é para que know nothing investors. O que é diversificação? É a primeira aula que você tem em investimentos. Qualquer vídeo que você vê no YouTube fala, não, você tem que diversificar seu portfólio, você tem que investir em ETF, em fundos mútuos. Aí outra parte é criptomoeda, outra parte é renda passiva, outra parte é CDB. Quando alguém fala CDB pra mim, eu dou risada, cara, porque vai investir lá no CDB do banco, acho que é Banco Will, né? Will Bank. Cara, se alguém fala investe em CDB, cara, já acho que já acabou já, né? Não tem mais o que discutir, né? Você tem que entender que ah, quando alguém diz que você tem que diversificar seu portfólio, o quanto diversificado, né? Em quantos ativos a gente tá falando, né? Porque o Peter Lynch ele tinha mais de 100 ativos no portfólio dele, no fundo lá dele. Agora, uma pessoa comum, né? Quantos ativos seria melhor? A Berkshire Hathaway não passava de 10 aí, no máximo. A questão é que você tem que investir em equity, né? Em coisas que você conhece e muito bem. Empresas que você olhou o relatório financeiro, que você entende como aquele negócio funciona, se ele vai talvez continuar daqui a 10, 20 anos. Coca-Cola, por exemplo. Há 50 anos atrás, alguém poderia pensar que ela continuaria por 50 anos no mercado, né, e crescendo? Depende, algumas pessoas talvez não acreditassem. Então, muitas empresas faliram, grandes empresas, a Kodak faliu, por exemplo, quem diria. Então, tem várias questões associadas a isso, né? Mas ele vai dizer que isso aqui não é para profissionais, né? O caso diversificação, né? Tem uma coisa bem interessante. Eles falam sobre principalmente o Munger, né? Sobre hidrocarbons, hidrocarbono, né? No caso, hidrocarbonetos, né? E sobre reservas futuras de hidrocarbonetos. Então, eles tinham bastante investimentos em energia e solar e eólica, por sinal. Então, hidrocarbonetos. Petróleo cru, né? Petróleo cru no geral. E tu pega esse petróleo cru e você pode transformar para querosene, para diesel, para gasolina, para vários tipos de combustíveis, né? A separação ali na câmera ali, tem uma câmera ali no processo do processamento desses hidrocarbonetos, né? Que você vai armazenar a certa temperatura, depois vai adicionar certos tipos de compostos deles. Enfim, hidrocarbonetos são coisas como gasolina, posteriormente, né? Porque hidrocarboneto em si é o cru, né? Então você pode criar daqui gasolina, diesel, querosene e etc. Então, um grande ponto, tanto gás natural e petróleo, é que ele diz que essas reservas elas tendem a ser finitas e que se a gente explorar demais, a gente pode ter uma deficiência energética, né? E por isso essa migração talvez para energia eólica, solar e etc. Nuclear, que eu já falei no canal nesse curso, o chamado de é, Small Scale Reactors, né? Então tem essa questão da energia nuclear também, né? Vou pôr aqui, né? Small Scale Reactors, que no geral tem um preço ainda meio alto, tá? Vai mais de R$ 1 bilhão aí, nessa brincadeira, mas não sei se chega a isso, mas enfim, não lembro exatamente. Mas o grande ponto é que eles falam dessa questão de reservas, né? Que a amortização de reservas talvez pode gerar problemas no futuro. A questão é que alguns dizem que as reservas de hidrocarbonetos vão acabar daqui a, sei lá, 30, 40, 50 anos. Ou vai ter uma deficiência, uma falta que pode aumentar, o que vai aumentar o preço, né? Se você tem uma deficiência, hoje em dia é deficiência por causa de questões políticas, né? Guerra do Irã e tal. Mas
a deficiência pode gerar preços maiores. Só que eu creio que quando houver a deficiência, a transição vai ser mais rápida para outras formas de energia, né? E ninguém sabe se essa deficiência realmente vai acontecer. A questão de estudos geológicos em relação a isso, por mais que tenham dados associados a essa possível deficiência futura, talvez não tenham em mente a que diversos recursos da Terra podem ser relativamente, automaticamente renováveis, né? Eu não estou dizendo que é infinito, mas que tem recursos que aí vai, aí vai da sua teoria de como os compostos foram criados na Terra, né? Então alguém pode ter a teoria da formação externa e da formação interna associada ao núcleo, né? Normalmente é a visão externa, né? Então, a visão interna ou externa de formação dos compostos da Terra. Essa interna provavelmente não é verdade, né? Eu não sei exatamente. Eu só tô dando um exemplo, tá? Das possibilidades. De pessoas que citam que é possível que haja fusão no núcleo da Terra. Fusão é uma coisa que acontece no Sol, na verdade, com eles, de hidrogênio e tal. Alguns sugerem que isso para ver se seja possível com várias razões. Outros dizem que na verdade acontece somente fissão, porque tu tem poços ali, entre aspas, de urânio em várias regiões das camadas da Terra, que obviamente tu pode achar, encontrar isso, obviamente, e que então poderia haver fissão em certas regiões, possivelmente, né? Aí se isso realmente acontece é outra questão, mas que a fusão ela é possível, né? Tem alguns que podem argumentar contra isso. Eu já vi artigos sobre isso. Eu não sei se eu falei sobre no canal, eu já falei em livros, né? Mas provavelmente a visão mais predominante é a externa, né? Então, a gente tem ouro porque é, são compostos vindo da formação da Terra através de partículas de informação que é externa à Terra em si, né? Então, com a visão externa, então a questão é que a gente tem recursos que são escassos e que eles não vão ser renovados, né? Então, a questão é que eu não sei. Eu não sou geólogo, né? Mas tem essas duas interpretações, normalmente a externa é a mais aceita. Tipo, 90%, 99% das pessoas aceitam a visão externa. Não há prova de fusão no núcleo atualmente, mas vamos supor que houvesse, né? Fusão, né? Aí, no caso, todos os elementos poderiam ser criados aqui, né? E aí, você poderia ter uma teoria associada à renovação de certos compostos, né? Que poderia ser maior que a depreciação de você pegar eles. Mas, enfim, a gente não sabe. O ponto é, hidrocarbonetos podem acabar e a gente vai ficar sem. E ele fala dessa questão, por isso que a gente tem que ir para outras formas de energia, né? Como nuclear, como eólica, como solar e etc. Então, esse é um ponto, né? Eles mudando o assunto, né? Totalmente, né? É, ele vai dizer, né? Você pensa que auditores sabem mais sobre aquisições que você? Então é uma pergunta, né? Então você deveria deixar que eles rodem seu negócio, né? Então você tem auditores, auditors, né? Consultores, né, de certa forma. Você deveria, você tem uma empresa, você deveria contratar consultores em relação a mergers, né, fusões ou aquisições de novas empresas, né? Aí eles dizem, é que nem na parte de assessor de investimentos, né? Eles dizem, o Benjamin Graham também. Se você precisa de um investidor, no assessor de investimentos, eu acho que o melhor seria você não existir. Perdão, seria melhor você não investir. Por quê? Porque basicamente tu vai basicamente dar sua grana pra outra pessoa investir. Uma coisa que talvez ela não participe, o portfólio dela é diferente do seu totalmente. E ele ganha com taxas que você paga de capital que você investe. Os retornos de longo prazo não são prospectivamente bons de assessores de investimentos. Então, no fim, você ter um assessor de investimentos é algo ruim, na verdade. Então, vamos supor que o cara ganha na loteria, né? Ele deveria deixar
sei lá, 50% do seu capital num fundo de investimentos, num hedge fund? Provavelmente não, cara. Na minha opinião, vamos supor que eu ganhasse na loteria hoje, né? Eu colocaria tudo em real estate. Tudo. Tudo em mercado imobiliário, tipo, físico. Tipo, comprar prédio. O que o Charles Neger fez, né? Comprar prédio, comprar kitnet grandes, né? Comprar condomínio todo, né? É isso que eu faria, cara. A um preço marginal descontado do valor geral, né? Então, não é que eu faria uma compra idiota, né? Mas essa é a minha visão. Então, tipo, não só você tem que ter um consultor. Porque isso aqui tem um custo para a empresa, né? Eles vão criticar essa questão de custo de auditoria em empresas em relação à consultoria, etc. Que nem sempre dão resultados bons, né? Eles falam sobre investimentos, né, em empresas familiares alemãs, né? Que mostra aí o repertório dele de investimentos no exterior que vai crescer. Posteriormente eles vão investir no Japão, em 2016. As principais empresas japonesas, como Mitsubishi, etc. Até do mercado financeiro. Depois eles falam sobre a questão dos dividendos. Se você, se você pode de fato criar mais $1 para cada dólar que você retém em dividendos, né? Então, em relação a dividendos, você tem mais $1 a cada porcentagem de dividendos retida, porque às vezes a pessoa ela só investe em empresas que pagam dividendos, mas não entendem que ela comprou uma ação, né? Ela comprou parte daquela empresa, né? E que ela deve ver a empresa, não dos dividendos que ela paga. Porque a empresa pode pagar dividendos, mas não necessariamente ser uma boa empresa no longo prazo de investimento. E se você busca em relação de longo prazo, né? Você tem que entender se aquele dividendo de fato gera valor ao ser dado para você, como acionista, porque tem empresas que não pagam dividendos, isso é bom, como a Tesla, etc. E se, na verdade, isso aqui é um escândalo, né? Então, ó, gente, vamos supor uma empresa normal. A gente paga muitos dividendos, então vem aqui, invista na nossa empresa que a gente vai te pagar por você investir. Pode ser um scam, cara, pode ser simplesmente uma empresa querendo dinheiro e não necessariamente isso vai dar. Isso significa que essa empresa vai ser muito de longo prazo, né? Então, essa questão de dividendos eu já falei várias vezes, né? Mas enfim. A questão é, ao pegar uma ação que paga dividendos, de fato, eles criam valor ao longo do tempo. E aqui a gente já vai para a conferência de 2009. Talvez você pode até ignorar essa parte, tá? Porque esse negócio de fusão nuclear no centro da Terra não é uma... Eu já vi vários artigos sobre, mas não é uma coisa que tem muitos dados sobre, né? Então não poderia ser uma teoria de talvez que a Terra renova seus componentes, né? Que talvez não seja verdade, provavelmente. Mas é uma teoria, né? Mas eu vou apagar ali. Bom, 2009 eles já começam falando sobre derivadas, né? Que derivadas, ou derivatives, são armas de destruição em massa financeira, né? Então, uma expressão negativa de derivatives, que eu já citei anteriormente, CDO, CDS, etc., que eu já falei na última aula e outras aulas também, que foi o que causou a crise de 2008 também. A fraude, principalmente, né? Não elas em si. Eles falam sobre pegar empréstimo em cartões de crédito, como cartões de crédito têm altas taxas, né? Então, altas taxas de cartão de crédito. E como isso é um problema, só endivida as pessoas, né? Então eles vão falar sobre essa questão. É claro que a verdade, né? O mercado financeiro normalmente ele abomina crédito. Quando eles falam sobre economias pessoais, finanças pessoais. Só que eles usam crédito a rodo. Leverage absurdamente. A Berkshire Hathaway nem tanto. Mas fundos, hedge funds,
bancos, todos eles dependem de leverage, crédito pra caramba. E eles criticam crédito no ponto de vista individual. Então, uma pessoa que vai pegar crédito pra pagar uma casa, um carro, eles criticam, né? Não, você tem que pagar o que você tem, na poupança. Essa é uma ideia muito hipócrita, na minha opinião, para um mercado que depende, no momento, desde os anos 50 pra cá, apenas em leverage. Então, mas eu creio que isso aqui é correto, né? Que altas taxas de crédito são um problema, são abusivas, é só a pessoa não usar, né? Então, crédito é uma coisa que você precisa ter controle, né? Porque senão você usa, então, o banco lá te dá 5 mil de crédito mensal, tu ganha 1.600, dá uma boa ideia, na minha opinião. Ele fala sobre uma carta que eu não li ainda, que é a carta do Jared Diamond para os seus shareholders, de 2008, que fala bastante sobre a crise de 2008 de uma forma muito interessante, muito boa. Então, ele recomenda, acho que é James Diamond, que é o cara lá do JP Morgan. Letter to Shareholders. Eu já baixei, mas eu não li ainda. É pequenininha. Então, um cara dos maiores bancos do mundo falando sobre a crise de 2008, né? Que ele foi parte, de certa forma. O banco dele não faliu, né? Esse é o ponto. JP Morgan, ele comprou banco nessa época. JP Morgan ela lucrou nessa época. Então, obviamente participou de derivatives, enfim. Eu vou ler de 2008, né? Ele fala sobre como expectação matemática. Eles falam, né? Munger e o Buffett. Expectação matemática em negócios é inútil, né? Você cria modelos matemáticos para avaliar valores de empresas e etc. Fala sobre como as agências de rating, né? E sobre o conflito de interesses que elas tinham, né? Que causou, de certa forma, a crise de 2008. Então, eram empresas que elas faziam, por exemplo, vamos supor que tem um CDO 1. Então, aqui eu tenho um crédito imobiliário, eu tenho vários tipos de crédito envolvidos. Então, investidor, Bob. Acho que eu vi The Walking Dead, eu vi o Bob morrendo hoje, né? No The Walking Dead, eu lembrei de Bob. Pra quem já assistiu The Walking Dead, acho que na quinta temporada já. Ele investe no CDO. Então vamos supor que ele coloca 50k nesse CDO. Promessa de crédito. Contrato. É um contrato na prática, né? Então, nesse caso, você tem uma promessa dentro desse bloco do CDO, você tem parte que é basicamente promessa de alguém, que eu creio que é anônimo, pagar um empréstimo, que nesse caso é um mortgage, ou empréstimo imobiliário, hipoteca. Então lá mensalmente vem a conta, o boleto, ó, paga aqui a hipoteca da sua casa, enfim. Essa promessa de pagamento, ele é mensal, tem faturamentos anuais que vai para o banco. O retorno do CDO, ele vem dessa promessa. Se essa promessa não for cumprida, tu se lasca. Qual era o papel da agência de rating? Tanto que a própria Berkshire Hathaway, ela tinha posse da majoritária, né, em algumas agências de rating como a Moody. Então, empresas como a Moody, elas faziam o quê? Elas olhavam essa possibilidade da promessa de pagamento e falavam, ó, essa promessa para o investidor, né? Então, a Moody, ela analisava essa promessa de pagamento e falava só pro investidor, ó, esse CDO, ele é AAA. O que significa? Que a possibilidade dessa pessoa em relação ao seu crédito, ao seu histórico financeiro, ao seu trabalho, etc., é certeza que ela vai pagar esse daqui no longo dos anos. AAA. Se fosse Triple B, significa que é uma. Ó, esse daqui não é tão bom assim. Tem uma grande possibilidade, mas não é tanto. Se for CCC, aí é menor, até D, enfim, até F, com base em dados da pessoa. Então não é que você sabe se de repente, sei lá, porque vamos supor que a pessoa ela tem validez, enfim, pode acontecer várias coisas que
essa promessa não pode ser cumprida. Só que a agência ela determina com base em dados, né? Se essa promessa pode ser cumprida ou não. E muitas vezes ela pode errar. Mas elas usam dados também para empresas e tal. O problema é que elas mentiam. Segundo elas, os caras davam informações para ela porque ela não fazia o empréstimo, né? O banco fazia. Então na defesa delas, elas falaram, ó, os bancos nos dão as informações. A gente só computa elas. Então quem deu a informação errada são os bancos. Em vários aspectos, isso pode ser verdade. Porque isso aqui tá tudo associado a essa carta de James Diamond, no contexto da crise de 2008, né? Que pode ser que, na verdade, os dados que estavam na Moody já vinham tudo carregado de mentira, que é verdade já. Então a culpa não é tanto deles, porque eles colocavam esses investimentos como de alta qualidade de promessa de alguém pagar, de hipoteca, porque o que vinha para eles de dados era isso. Tinha sim uma fraude de falsificação de dados por parte dos bancos para que esse investimento tivesse um rating maior, porque isso faria aquele CDO render mais. Então você tinha vários Credit Default Obligations, né, CDOs sendo vendidos, dessa promessa de alguém pagar empréstimo. Não tinha só essa promessa, tinha outras coisas dentro dessa caixa de securities. Mas no fim, o investidor, ele ganhava por investir em algo que, não porque tinha AAA, mas porque a pessoa pagava. Só queria, tanto o investidor era enganado, quanto talvez a Moody também. Se os documentos já vinham fraudados desde a Moody, lascou. Pode ser que também nesse processo eles não foram tão assim qualitativos em relação ao que eles faziam, mas na minha opinião eu entendo que as agências de rating, elas talvez não tenham tanta culpa por conta de que os dados já poderiam vir fraudados na lata. Tem documentários que falam sobre isso e etc. Então, a crise de 2008 tem tudo a ver com isso daqui. Quem se lascava? A vítima, o investidor. Embora ele tinha um CDS, que ele podia comprar, que é basicamente um seguro para caso... Vamos supor que esse CDO falhasse. Ele poderia comprar outro produto financeiro, né? Caso dê merda, você tinha um CDS. Credit Default Swap. Então, se der merda, o CDO, vamos supor que a pessoa começa a não pagar. Tu tinha um seguro. Mais uma venda pro banco, fazia mais dinheiro. E isso daí funcionava. Inicialmente. Até que as pessoas foram não pagando em vários aspectos, porque não podiam pagar, porque o empréstimo era feito para pessoas que não poderiam pagar só para gerar esse lucro de investidores nesse contexto. Uma hora esse crédito fantasma implodiu, né? Então os preços das casas estavam lá em cima, mas não eram pagos, né? Aí uma hora deu merda. Enfim. É isso que o James Diamond vai tratar nessa carta, embora eu não li a carta ainda. Tá? É o tema que ele trata. Esse já acabou. Não, na verdade tem mais. Tem outra parte aqui. Então, nesse contexto, você teve um excesso de casas e a demanda fundamental cresceu, né? Que é uma citação do próprio Buffett, né? Então você tinha nesse contexto aqui, vou pôr aqui embaixo, excesso de casas construídas, excesso de inventário, matéria-prima associadas à casa, excesso de capital humano empregado nesse contexto. Eu vou citar Keynes com muito ressalvas, aquela função N dele de empregabilidade, né? Então tinha uma empregabilidade alta, uma alta demanda para empregabilidade. Só que a demanda real, vou chamar de demanda efetiva. Odeio Keynes, tá? Mas vou chamar demanda efetiva citando ele. Obviamente eu sou austríaco. Neo-austríaco, né? Oh, merda. Efetiva. A demanda que realmente fazia vendas, né? Ela era menor, né? Ela não era factual. Por quê? Excesso de liquidez.
pôr em verde isso aqui. Você tinha um excesso de dinheiro, né? Disponível. Agora a parte mais importante, entre conceitos. Exógeno, ou seja, não é através de produção e serviço, através de técnicas bancárias como commercial paper, Ripple, etc, que eu já falei, Maturity Mismatching, que criavam mais grana disponível através de técnicas bancárias. Ou seja, se aumentava a oferta de capital ex nihilo, tu basicamente tem uma árvore de dinheiro. Reservas fracionárias é o principal problema, na verdade. Então o banco ele não tem que ter todas as reservas de depósito que as pessoas fazem. Ele só precisa ter 10%, 20%. Em alguns momentos da crise do Covid-19, 0% no Fed. Isso cria, quando tem uma crise, tu não tem as reservas que eles deviam ter em depósito no banco, porque o banco ele pode investir com o dinheiro que você põe lá dentro. Então o banco ele tem autorização, entre aspas, sua, embora as pessoas no geral não sabem, de investir o seu dinheiro que você põe em depósito lá, porque o banco, a função do banco deveria ser depositar coisas ali. Do ponto de vista de consumidor, tem várias áreas bancárias, tem área de investimentos, tem área de investimentos pessoais, né, a pessoa de investir, área de depósitos, área de poupança, etc. O banco ele tem que ser separado de investimentos. Então, uma coisa tem que ser o banco de investimento, que ele tem que usar o próprio capital. Ele pode pedir dinheiro para as pessoas, mas isso tem que ser separado de depósito. Então vamos supor que você vai no banco, no Nubank da vida, que eu gosto do Nubank. Tu vai lá e põe 10 mil reais. O certo é que ninguém possa investir aquele dinheiro em nada. Porque aquele dinheiro é seu. Você não deu autorização, assim, de forma prévia. Tipo, é como se fosse um hedge fund compulsório. Tipo, no hedge fund você vai até eles e fala, ó, eu quero investir com você. Aqui no banco não, você deposita lá e obrigatoriamente eles vão usar o seu dinheiro para investimentos. Aí você pode falar, não, esse capital ele é do banco agora. O preço para você ter de graça o dinheiro ali já tá na cotação de investimento. Isso é imoral. Isso é imoral. Então o fato de que numa crise você não consegue pegar o seu dinheiro no banco já mostra que isso é imoral. Como sempre tem, né? Na crise de 2008 foi assim. Na crise do Líbano foi assim. Teve uma pessoa que teve que entrar armada no banco no Líbano, pra tirar o dinheiro que era dela, em depósito numa crise. Então na crise, todo mundo se lasca. Porque o banco pode investir o que você deposita. É literalmente roubo. Então você juntar o setor de investimentos com o depósito, você cria roubo legal por parte do banco. Isso é uma coisa que acontece. E porque as pessoas podem falar, porque as pessoas permitem isso, né? A crise de 2008 aconteceu por causa disso. Todas essas coisas aconteceram por conta disso. Se uma pessoa disse que é moral ou não, não importa. A questão é que é imoral e acabou. Então, questões associadas a isso, né? Mudando de assunto agora, né? Eu vou pagar ali no outro lado. Hoje tem bastante coisa, né? Que eu quero finalizar essas coisas que eu já tinha notado isso aqui há muito tempo. Ele vai falar sobre como emoção afeta o investidor. Então você não pode se dar emoções em relação a transações no geral, né? Então, lançou aquele novo God of War 2D lá. Aí na emoção, tu vai lá e comprou 200 conto na bala. Acho que tava mais ou menos isso. Aí você odiou o jogo, né? Tô achando emoção. Tu, tu investiu em algo, um bem, né? Que era pra te deixar feliz, né? Mas no caso não te deixou tanto que você poderia ter comprado o Resident Evil Requiem, né? Juntar um pouquinho e comprar um Requiem. Poderia te fazer mais feliz. Então, é claro que essa questão de felicidade é subjetiva. De repente alguém comprou e gostou. Mas a questão é que a emoção afeta todas as transações financeiras, né? No fim nós somos seres humanos, né? Nós temos bias, nós temos inclinações, nós temos gostos, preferências. Então, a coisa mais importante vai dizer
Mais importante que saber direito, matemática, investimentos, é você saber direito, porque você tem que ter noções de impostos e coisas do tipo do país e tal, etc, que podem te afetar. Em diversos mercados isso vai ser mais importante. O que mais importa é você ter bom senso, né? Segundo eles, né? Ah, eles vão falar sobre o float, né? Que eu já falei anteriormente, que é dinheiro livre de custo por. Aqui eu vou dar uma definição, né? Eles vão falar aqui. Float, no contexto de mercado de seguros, é o que é chamado de cost free money. Tu basicamente ganha sem fazer nada. É uma forma de ganho passivo, de certa forma, né? Tu ganha nessa promessa de, ó, se seu carro for roubado, a gente te paga. Se sua casa pegar fogo, a gente te paga. Mas durante o processo, até isso acontecer e talvez não aconteça, tu só ganha. A seguradora, ela só ganha dinheiro por fazer nada. É claro que se acontecer, no caso, da casa pegar fogo, nesse caso, ou, sei lá, de ser destruída por terremoto, meteoro, sei lá, tu tem a questão que tu pode, nesse caso, inundação, por exemplo. Então, tu paga um seguro de inundação porque na região que você mora tem muita inundação. Tu vai poder ter toda. É como se fosse uma poupança, de certa forma, né? Tu vai ter acesso à possibilidade de comprar as coisas que você tinha. Tem um episódio do Todo Mundo Odeia que acontece isso, né? Eles são roubados e eles tinham seguro. E o seguro cobriu. Então você tem acesso a coisas até mais do que normal, né? De repente eles podem, até num poder de compra maior, te dar o que você necessita. Então, um grande ponto é que, no geral, é sem custo. O float é sem custo no geral. Então eles ganham nessa promessa de, ó, se der merda, a gente vai te cobrir. Então, obviamente, tem um capital associado a isso, né? E basicamente você tem um premium coletado disso, né? Então você tem um prêmio associado a claims. A claim é basicamente, por exemplo, todo mundo deu o Chris. A casa deles é roubada, né? Depois eles compram um cachorro, etc, naquele episódio. Eles usaram uma claim. Eles foram na seguradora e falaram, ó, a gente paga vocês. Aconteceu isso, de fato viram o que aconteceu. Obviamente não pode ter fraude nisso. E aí eles foram pagos, porque eles pagavam o seguro na época em si. Então o seguro, ele cobre riscos a uma certa taxa, que tem uma probabilidade de acontecer ou não. E é essa questão do float, né? E Berkshire Hathaway ganhou muito com isso, né? Enfim. Eles vão falar agora sobre delay em trade de options, né? Que eu já falei anteriormente, então não vou falar aqui. O Buffett diz que a Wells Fargo, que é uma empresa financeira dos Estados Unidos, que eles investiram por muito tempo, tem melhores modelos financeiros que o próprio JP Morgan. Então eles falam bem da Wells Fargo. Não é uma dica de investimentos, tá? Mas eles investiram por muito tempo na Wells Fargo. Eu nunca li um relatório da Wells Fargo, eu não conheço a empresa. Mas eles dizem que é boa, né? Então, aí teria que ver isso aí bem, né? Nunca acredite nas pessoas cegamente, né? Nem no Buffett Munger, obviamente. Eles falam do surplus da China em ativos de dólar, como em títulos, né? O que gerou a atual dívida de 1 trilhão dos Estados Unidos com a China. Tem até um músico, né, que é o Tom McFarlane, que fala sobre isso, né, numa música. 1 milhão, não, na verdade, 1 trilhão pra China em dívidas. Por quê? Porque a China adquiriu vários títulos. Títulos é um investimento de crédito. Basicamente, a China, ela investiu nos Estados Unidos. Comprar títulos é isso. E a pessoa que emite os títulos, ela tem que pagar as pessoas que pagaram pra elas crédito. Então você investe em títulos, você espera receber uma porcentagem disso. Se você fosse esperto, maior.
Então a China, ela investiu tanto em assets dos Estados Unidos que agora elas estão. Eu não sei como tá agora. Teve uma época que pagou alguma parte e tal. Mas isso cria até mais tensões políticas, né? Porque os Estados Unidos virou literalmente um caloteiro. Então, país rico, caloteiro também. O Buffett fala sobre como gerenciar earnings, né? Da empresa, que é basicamente os ganhos da empresa em relação a executivos, né? Então, a empresa reinveste em si mesma, vai pagar dividendos, vai aumentar o salário do CEO. Isso pode afetar a empresa diretamente, a possibilidade de continuar o investimento ali. Ele cita o Schumpeter indiretamente, né? Ele fala sobre como o capitalismo é criação destrutiva e às vezes você tá no outro lado dessa moeda, né? Então, quem cita isso é o próprio Schumpeter, né? Que eu tô lendo o livro dele sobre a história da ana, histórico-análise, histórico-econômica análise do Schumpeter, né? Então, Creative Destruction. Então, por que a gente não gosta de Atari mais? Porque Atari é legal pra quem é da época, né? Mas em questões de ser um melhor produto de mercado, eu prefiro um PlayStation 5. Então, eu tava jogando Control agora há pouco, que é um bom jogo do PlayStation 5. No Atari nunca poderia gerar um jogo assim. Um jogo chamado Control. Então, a inovação, ele faz outros produtos saírem do mercado. Essa é uma forma de distração criativa. Coisas saem do mercado para outras entrarem. Obviamente ainda existe mercado para compra de Atari, Odyssey para quem gosta, mas no fim a dominância em relação a empresas que fabricam isso é com coisas novas, né? Inovação. E o Buffett vai dizer, os melhores negócios são aqueles que não requerem muito capital. Acho que é Seas Candy. Eu pronunciei corretamente, mas eu não sei como escreve. Seas Candy, eu acho. Eu não sei como se pronuncia. Eles investiram nessa empresa há muito tempo. Uma empresa de chocolate, Lacta da vida. E eles falam como uma empresa muito simples, né? Então, pessoas gostam de comer chocolate. Eu gosto de comer chocolate. Você provavelmente gosta. Várias pessoas gostam. Tem festas que as pessoas compram chocolate. Pessoas usam chocolate de várias formas para fazer receitas e tal. Tem empresas que vendem chocolate, vão vender chocolate nos próximos 10, 20, 30 anos. Por mais que tenha essa visão fitness agora, no fim, pessoas gostam de comer chocolate. Por quê? Porque é preferência das pessoas. Então, a Seas Candy, eu não sei se é assim que escreve, ela é uma empresa que eles investiram por muito tempo. Na verdade, investiram não, né? Eles têm a empresa, se não me engano. Eles compraram a empresa e é uma empresa que dá retornos muito bons, né? Então, é uma empresa fácil de entender e que dá retornos continuamente. Porque produtos bons. Porque é tipo estilo Cacau Show, cara. Acho que a Cacau Show vai falir nos próximos 10 anos? Eu acho que não. Obviamente depende da gerência da empresa, sempre. Mas eu creio que não. Ah, ele vai falar aqui, 2007 agora. Se eu tivesse um fundo, eu não iria comprar títulos de 20 anos. Ou o Index 500, que é o índice das 500 melhores empresas, de 500 empresas dos Estados Unidos. Mas sim ações. Então, é uma frase do Buffett, né? Que ele preferiria sempre títulos não, ações do que títulos do governo. Obviamente a Berkshire Hathaway investiu em títulos várias vezes de vários países. No portfólio deles, em cada relatório financeiro você pode ver quantos de títulos eles tiveram. Mas ele fala sobre essa questão de que equity é um investimento que dá um retorno, porcentagem de retorno maior no geral. Título é uma forma de investimento seguro e tal, mas por exemplo, uma coisa que eu aprendi em cursos de investimento, tem um curso, por exemplo, da Universidade de Geneva, que normalmente quando você vai falar sobre investimento, você vai falar, por exemplo, do portfólio. Tu tem que fazer assim, um gráfico pizza. Esse daqui é minha porcentagem em equity. Aqui vai ser em títulos. Aqui vai ser em real estate. Aqui vai ser 0,5% em Bitcoin. Só pra zoar mesmo. Outra porcentagem em outros ativos. Eles dizem que eles não fazem isso. Eles simplesmente investem no que eles acham bom
no curto prazo, e no que é ruim eles ignoram. É simples. É um pensamento simples, mas é melhor você pensar simples mesmo. Não pense. Às vezes você pensar muito complexo só cria problemas em investimentos. Eles falam sobre a crise dos subprimes, que eu já citei anteriormente. Falam como sobre o problema da contabilidade das empresas também. Foi uma questão, né? Tanto no mercado de agências de rating, como a Moody e dos próprios bancos. Então, as empresas de empréstimos não poderiam ter uma contabilidade que permite fazer empréstimo para pessoas que não podem pagar, né? Então, essa fraude não poderia ser permitida, né? Depois eles falam sobre volatilidade, que simplesmente é inútil, que a melhor proteção para a inflação é o seu poder de compra, não, perdão, poder de ganho, que é earning power, que é interessante, né? Ah, eles falam sobre futures, né? Futures, por exemplo, que tem contratos fixados. Por exemplo, future de arroz, que eu já citei. Vamos supor que o contrato seja de um mês. Então, se daqui a um mês o preço do arroz subir, você ganha. Tu pode também apostar que o preço do arroz vai cair. Ele diz que futures, no geral, de fundos de futures, de commodities, etc., deveriam ser, entre aspas, lousy and negative, né? Ou seja, barulhentos, né? Horríveis e negativos. Que lousy aqui é difícil de traduzir. É um termo, nesse contexto, intraduzível, na minha opinião. Então, negativos, né? Aí todo mundo deu risada, né? Porque se falar que o mercado é negativo, é bem interessante, né? Ahn, vamos falar dessa questão da inflação. Vamos apagar aqui. Vou apagar tudo. Como assim? Inflação, melhor contra a inflação é o seu hedge, né? É earning power. É poder de ganho. Então vamos supor que. Ele tá falando de float de empresas que ganham dinheiro, né? Seu poder de ganho é o quanto de renda que você pode aumentar, né? Ao longo do tempo. Então, ele tá dizendo que mais do que um hedge, ou etc, assim, você investir em ouro, prata, ações, não importa. O que importa é se você tem uma renda que gera acima da inflação. Então, não importa o seu repertório. O que importa é formas que você gere acima da inflação, o suficiente para sua sobrevivência, e se possível para o seu conforto, e coisas do tipo, né? O que é uma visão bem interessante, na minha opinião. Simples, mas interessante. Que você tem que ter poder não de compra somente, mas poder de retornos maiores, contínuos, né? Seja em renda passiva ou outras formas, né? Ah, eles falam novamente, né, que negócios que requerem altas quantias de capital podem ser um problema de uma coisa chamada high expenditures, né, altos custos, sem retornos em custo de oportunidade. Esse é um termo que eles usam bastante, né? Então, guarde esse termo. O Munger já morreu, infelizmente, né? Opportunity cost, ou custo de oportunidade. Eu já falei anteriormente, mas eu vou falar agora nesse contexto. Então, empresas que têm muito custo, vamos supor que tem uma empresa que ela custa demais, por vários motivos, e que você não consegue reduzir esse custo, sempre tem que pôr mais capital. Como, por exemplo, indústria. Uma indústria ela tem que ter muito acesso a capital continuamente, capital de giro, e por causa disso, pegar empréstimo de banco, porque ela precisa ficar pondo dinheiro toda hora para mover suas máquinas, etc., para matéria-prima, produção, etc., para gerar capital. Então, por exemplo, empresas da indústria, elas têm normalmente cash flow negativo. Isso é normal. Tanto que o próprio Buffett ele diz que normalmente é normal na indústria ter cash flow negativo, que isso não é um problema. Na indústria. Uma Tesla da vida. Eu vi o reporte de 2024 da Tesla, se não me engano, e o cash flow tava negativo. Mas essa visão do Buffett ajuda, né? Tipo, tá negativo, mas é normal. Uma empresa industrial. Então, o que é custa oportunidade? Não tem uma equação para isso, tá? É uma noção de que você tem que ter uma alocação de recursos em que você avalie a oportunidade de lucro e o quanto você vai custar. Mas não é tão simples. Então vamos supor que eu tenho, vamos supor, eu quero criar uma empresa
de cartas de Pokémon em 2026 no shopping, né? Qual a minha oportunidade de lucro, né? Se eu vender apenas localmente. Então, Pokéshop, localmente. É quem pode se deslocar para essa empresa, vamos supor que a gente vai falar que é X, durante um ano, vamos supor. E durante os próximos 5 anos. Obviamente, se eu adicionar nisso vendas online, eu posso ter 25x, então 25 vezes mais. Vamos supor, aqui é só um exemplo fictício, tá? Em um ano. Depende se eu aumentar minha operação, estoque e outras plataformas, eu posso ter 30 vezes mais, até 35 vezes mais X durante um ano. E nos anos subsequentes, né? Em relação a seu estoque, depois vai ter que ter um armazém, vai poder armazenar as coisas só da loja em casa. Mas a grande questão é que qual é o custo de oportunidade de algo local e de algo que você vai pro e-commerce, né? Ter os dois ao mesmo tempo, né? Então é uma questão. É uma questão que pode ter um custo de oportunidade que talvez você não consiga. Você não tenha que know-how para criar uma empresa de e-commerce no momento. Então primeiro você vai pro local, depois gera um e-commerce. Normalmente hoje em dia as pessoas vão ao contrário, né? Elas vão pro e-commerce primeiro, depois vão pro local. Pra você ter nesse contexto de cartas de Pokémon, que eu conheço um pouco, você ter pessoas que vendem pra você, enfim, começar a fazer vídeos, etc, da empresa, pra ter um marketing melhor, que várias empresas do varejo, elas, principalmente de coleção, elas ganham fazendo marketing com vídeos, etc, Instagram, e convertem mais vendas online. E obviamente, sempre a venda online vai ser maior do que a local. É uma empresa chamada Quick Flips nos Estados Unidos, ela gera mais vendas online. Ela começou online. Então vamos supor que 8% é local. Então, obviamente, mas só que uma coisa que tem, eles têm muitos recebimento de mercadoria local que eles têm que armazenar na loja, e muito marketing local que faz a empresa deles gerar mais lucro online. Então, a empresa física, no fim do varejo, adaptada ao digital e online, acaba gerando um custo de oportunidade maior, em que eles têm uma oportunidade de acesso a clientes maior, com um custo que obviamente aumenta em relação à sua quantidade de crescimento, mas que pode ter questões aí em relação a crescimento com margem de lucro relativamente grande. Então, no geral, é isso. Eu creio que tem outras coisas que eu tenho que falar, mas acho que já tá bom. Já deu 48 minutos já. Então, é isso. A gente não terminou ainda. Vai ter a aula 62 ainda, porque a gente não chegou em 2011 ainda. Lembrando que essas aqui são vídeos de palestras, explicando as palestras do Buffett e do Menger. Então, até isso.